Então, vamos abrir no nosso texto base, que é Josué capítulo 3, verso 5. Eu tenho usado esse texto do Velho Testamento, porque esse assunto sobre vida de santidade está por toda a Bíblia. Josué 3, verso 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Diga amém. Há algo aqui muito precioso que eu ainda vou comentar a respeito disso, sobre a necessidade de santificação para que Deus opere, né? A gente vai falar mais, que é uma das razões. Indo agora para o Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. São os nossos textos básicos, depois nós vamos orar. Na primeira parte do verso 3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é a vossa... Eu quero que você perceba bem isso aí, porque é a vontade de Deus, é o desejo dele, é o caminho que ele aponta para cada um de nós que somos a igreja do Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Glória a Deus, hein? O Espírito de Deus está no nosso meio, igreja. Hebreus 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, e diz a Bíblia, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito isso? Então vamos orar. Pai, mais uma vez, que alegria poder na tua casa, chegar à tua casa e te honrar, te glorificar, exaltar o teu nome, te agradecer por toda a tua bondade, o teu amor, Senhor, empenhado conosco. E mais uma vez, através da tua palavra, Senhor, através da tua mensagem, exalta a tua palavra, Senhor. E que nessa manhã nós pedimos a ação do teu Espírito Santo para que esta palavra possa ser iluminada, Senhor. Que ela possa ser revelada no nosso espírito, que nós possamos ter entendimento das tuas verdades. Mais uma vez, Senhor, traz essa base, Senhor, essa solidez ao coração daquele que ouve, daquele que recebe. O nosso coração se prepara nessa manhã, um coração aberto para a tua verdade, meu Deus. Portanto, nós somos dependentes de tudo aquilo que tu fazes, Pai. E nós te agradecemos por tudo, recebe toda a honra, glória e louvor no nome de Jesus. Que todos digam aleluia. Então, algumas coisas, eu não sei se eu estou bem na frente do pessoal aqui, algumas coisas, a gente andou falando aí sobre esse contexto de santificação, e a gente viu que a palavra santificação tem como significado o sentido de separação, né? Você está guardando isso, porque é bom a gente repetir, porque a gente vai guardando. Então, eu já entendo que santificação é simplesmente uma palavra separação. E a gente viu que não é uma separação absoluta das coisas lá de fora, não, eu estou separado do mundo, eu nem tenho contato. Não é esse contexto. É um contexto, em primeiro lugar, que a gente viu aqui, é uma separação para Deus. Porque a gente viu que em Levíticos, capítulo 20, no verso 26, na Nova Versão Internacional, diz lá o Senhor: vocês serão santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo. E os separarei dentre os povos para serem meus. Aleluia. Você tem que ficar alegre, meu irmão, porque você pertence a Deus. Diga aleluia. Você é povo de propriedade exclusiva. Olha só, você foi comprado pelo Senhor, o Rei da Glória. Hein? Isso não é maravilhoso? Você tem a marca de Deus, meu irmão. Não sei se alguém aqui é do interior, mas quando se compra um gado, pega lá aquele ferro. Eu fui do interior, meu pai também sempre viveu no interior, nasci no interior. Hoje ele está aqui nessa manhã. Já foi fazendeiro, então tinha que pegar aquele ferro lá. De quem é esse boi aí? É de fulano de tal. Você não tem cara de boi, aleluia, mas você pertence ao Senhor, o Rei da Glória. Você tem a marca do Senhor na tua vida, amém? Então nós somos dele, mas Deus nunca faz nada sem propósito. Então, ser santo é ser separado para Deus com um propósito, uma finalidade. Essa é uma das coisas que mais o inimigo trabalha na vida das pessoas, é que elas não achem propósito na vida. Simplesmente elas vivam. Estou vivendo, empurrando com a barriga, vou passando e tal. Nada disso. Você está aqui com um propósito. Descubra aquilo que Deus quer que você faça. Aleluia! Ele tem algo muito bem preparado para você. Então Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. E a gente tinha dito que santificação nada mais é do que o processo pelo qual nós vamos nos tornando, gente. Não é de um dia para a noite, mas nós vamos nessa caminhada de nos tornar mais e mais semelhantes a Deus em tudo que somos e fazemos. Está claro isso aí ou não? Então, ok, nós andamos nesse processo aí. Se eu estou fora desse processo, né, dessa, vamos dizer assim, nessa linha de montagem, eu estou fora da vontade de Deus. Mas se eu estou aqui, você pode estar certo que Deus, aquele que começou boa obra, vai completar até o dia de Cristo. Tá bom? Então é isso aí.
A gente andou falando sobre isso, a gente viu que santificação é um processo transformador. Isso é importante porque essa palavra transformação na Bíblia é transformação de algo para outro totalmente diferente. Você é outra pessoa do que foi o ano passado, diga amém. E pegue isso pela fé. E já vai dizendo logo, 2006 serei outra pessoa melhor do que 2005. Em qualquer área da sua vida, serei o melhor pai, serei o melhor trabalhador, serei o melhor servo de Deus na igreja. Aleluia. É isso. E a gente viu então aqui, eu comecei a falar sobre essas razões, pelo menos eu enxerguei 6 ou 7 razões pelas quais Deus requer de nós a santificação, o processo de andarmos em santificação. E eu vou hoje falar sobre o terceiro, mas só estou recordando o primeiro foi esse, porque Deus é santo. E nós não podemos andar com Deus sem vivermos a santificação. É pelo simples fato da identidade, da natureza de Deus. Então, se Ele é santo, nós também somos, porque nós vimos isso aqui, né? Então é importante nós vivermos como Ele pede para que a gente viva. Quantos aqui receberam aquele tratado de condutas da nova criatura? Você tem na sua Bíblia isso? Tem lido ou não tem lido? Mais ou menos, né? Mas a gente vai continuar lendo. Hoje eu vou fazer uma leitura um pouquinho no final. Nós vamos fazer essa leitura de tudo aquilo que Deus pede, né, para que nós vivamos. Está aqui escrito na sua palavra, né? Tem muita gente falando assim, Senhor, e aí? O que eu tenho que fazer? Está tudo escrito, gente. Diga aleluia. Ok. Falamos sobre isso aí, no contexto de nós sermos santos. Pedro fala sobre isso em tudo que nós fizermos. Porque o Senhor é santo. Então, o sentido primário da santidade é ser separado para Deus, o que na prática nos faz viver separados de como o mundo vive. Nós não somos mais as pessoas que éramos no passado. Nossa mentalidade mudou. Não é verdade isso, gente? Nossa maneira de pensar mudou. A nossa conduta, a nossa maneira de falar, o nosso proceder não é mais como o mundo procede. Diga aleluia. Então o padrão, o estilo de viver, a maneira de pensar, de crer do mundo, não deve mais fazer parte da nossa vida. Daí a grande dificuldade de muitas pessoas na igreja, já por longos anos estão na igreja, não serem abençoadas, porque existem algumas coisas ainda enroladas dentro disso aqui. Não dá mais, gente. Sabe que quando Deus nos chamou para viver pela sua palavra. Esse livro será o meu pensamento, será o meu falar, será aquilo que eu olharei para ele, não é dessa maneira. Que não tem nada a ver com o contexto do mundo. A gente viu o segundo motivo. No domingo passado a gente estava falando sobre isso. Porque a razão que Deus ele requer de nós a santificação. Essa aí, porque é através do processo de santificação que o amadurecimento espiritual se estabelece. E a gente tem visto que a igreja tem crescido, mas ela está superficial. Ela tem uma superficialidade, ela não cresce no contexto do amadurecimento, e é importante, porque Deus programou a vida do homem para que ele amadurecesse, diga aleluia, até fisicamente é assim, a plantinha hoje está aqui, daqui a pouco tem um botão, aí a rosa vai, murcha, morre. O homem também é assim, fisiologicamente, qualquer animal, qualquer ser vivo, só que no contexto de espiritualidade também é assim, um dia nós éramos crianças espirituais e nós vamos crescendo, diga aleluia. Não dá para ficar como criança espiritual. E nós vimos aqui implicações sérias sobre isso aí, né? A criança, ela não tem condição de crescer. Santificação é a única via que leva a igreja a amadurecer. É o caminho. A gente viu essas passagens sobre que o povo ia para o exílio, para o cativeiro, como eu falei aqui, e a gente identificou porque o povo ele não discernia entre o bem e o mal. Eles eram imaturos. Por isso não funcionava. São passagens que a gente viu. Falta de conhecimento também tem um sentido, como a gente viu, de não discernir entre o bem e o mal. E a gente parafraseou Isaías 5, dizendo que o povo será levado cativo por falta de maturidade. E é isso mesmo. Quanto mais imaturo, mais nós somos manuseados e manipulados. Você pega uma criança, você manipula muito bem ela. Vamos supor que a criança está lá com alguma coisa bem cara na sua mão. Você chega com um pirulito. Vamos trocar? Tá aqui um pirulito e um sorvete. Você me dá isso, você tem? Eu quero te dar na hora, meu irmão. Não tem capacidade de discernir, de avaliar as coisas, sabe? O perigo que envolve. Então, quando nós somos amadurecidos, nós começamos a enxergar, a ter uma visão das coisas bem claras ao nosso redor. Será que você sabe disso, que o inimigo está aí para querer matar, roubar e destruir? Então ele arma situações e ele está sempre querendo cair sobre a igreja ou sobre qualquer pessoa, e a gente precisa ter discernimento.
A razão do cativeiro, então, era uma questão de comportamento imaturo, que o povo não discernia entre o bem e o mal. Maturidade, gente, está diretamente ligada a uma vida de comportamento. Você quer saber se uma pessoa é madura? Olhe para ela e os frutos dela, o comportamento dela mostrará. O homem não enxerga muito isso, mas a maneira dele proceder vai dizer se ele é uma pessoa madura ou não. Não estou falando sobre maturidade física, estou falando sobre maturidade do espírito, sobre verdades de Deus. O quanto a pessoa aplica a verdade de Deus é o grau da maturidade dela. Diga aleluia. Gente, nós temos que crescer nisso. Lembra que eu falei aqui que o melhor de Deus, as coisas melhores estão por vir e depende da nossa maturidade? Que Deus tem para entregar para a sua igreja, entregará àqueles que estão maduros. Aleluia! Então nós temos que crescer. Não podemos ficar por aí. A gente viu isso, e Paulo falando lá sobre o comportamento da igreja de Coríntios, no finalzinho do verso 3, está lá, comportando-se segundo os padrões mundanos, como meros homens não transformados. Que é isso, gente? A coisa mais doida que tem é ser nova criatura e ter um comportamento de vida como eu era antes. Não funciona. E justamente isso é um perigo muito grande. Sem mudança pessoal de atitude, comportamento, de palavras, não há crescimento espiritual, não há mesmo. A igreja que amadurece é a igreja que entende e responde à chamada para santificar-se. Diga aleluia. Amém. Estamos só revendo. Nós aprendemos algumas lições nesse contexto com a vida de quem? De Sansão. Mostrou 3 coisas para nós que nós conhecemos. Se você conhece um pouquinho a Bíblia, a história de Sansão, a primeira lição foi que permanecer imaturo é começar e não terminar. E Deus não te programou para você ficar pelo caminho, prédio inacabado. Diga aleluia. Ok? Vamos terminar essa obra. Nós cooperamos com Deus, você pode estar certo. Segunda lição que a gente viu da vida de Sansão, permanecer imaturo é caminhar prematuramente para a morte. Morreu antes do tempo. Não, nós não vamos morrer antes do tempo. Diga aleluia. Nem física, nem espiritualmente. E terceira e última lição, permanecer imaturo é jogar fora a melhor fase. A melhor fase está por vir, diga aleluia. Eu estou alegre porque eu vou para lá. Não troco os meus dias de hoje por nenhum do passado. Ainda estou novo ainda, muito novo. A fase das maiores e melhores conquistas ainda estão por vir. No final da maturidade. Hoje vamos falar sobre o terceiro motivo. Preste atenção, terceiro motivo, ou a razão porque Deus requer de nós a santificação. E todos esses motivos e razões, eles estão interligados, você entende? Um depende do outro, um ampara o outro. Você olha para a tua mão, é uma composição de dedos. Você não fica olhando só um dedo, minha mão é um dedo. Não, é uma composição. E essas razões são uma composição da necessidade que nós, como igreja, precisamos crescer em Deus. Então, veja bem, o terceiro motivo é esse aqui, ó. Porque sem viver a santificação, não conseguiremos resistir ao inimigo. Essa palavra é interessante porque a Bíblia põe muito esse contexto do inimigo com a igreja em termos de resistência. Da nossa parte, o que Deus exige, biblicamente falando, é que o homem resista às trevas. Bom, eu já falei sobre isso, eu quero repetir, no domingo à noite eu estou falando sobre isso. Resistência é uma questão de força. Qual é o tamanho da sua força? É o tamanho da sua crença, da sua certeza. Quanto mais força eu tenho, mais resistência eu aplico. Então a tendência de nós vencermos é muito maior. Porque o inimigo, ele aplica uma força também. Quem está entendendo isso, diga aleluia nessa manhã. Gente, esse assunto é sério, por isso que a gente tem que lidar com a nossa vida espiritual bem sério. E eu louvo a Deus, porque aqui a gente lida seriamente com isso. Porque depende do teu dia lá, na semana, lá dos combates, das situações que se apresentam, Deus quer que você seja vitorioso. Ah, que bacana, vamos nos reunir na igreja domingo, vamos cantar, aí vamos falar qualquer abobrinha aqui, que beleza. Aí durante a semana a igreja derrotada, e o diabo vencendo. Ele é um derrotado. Nós estamos nos preparando sempre para vencê-lo, diga aleluia. Esse é que é o prazer de poder vencer na vida, ver a operação de Deus e chegar aqui no domingo, meu irmão, levantar a mão e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Nós não temos visto tantas vitórias assim, o que está acontecendo? Então é falta de preparo da nossa parte. Então veja, gente, se nós não entrarmos no processo de santificação, não vamos resistir ao inimigo. Nós estamos lendo aqui domingo à noite Efésios capítulo 6, que fala sobre resistir no dia mau
E depois de ter vencido tudo, está no verso 13, isso de Efésios 6, permanecer inabaláveis. Diga aleluia. Está todo mundo me olhando assim, pastor. Gente, isso não é utopia não, isso é a verdade. Diga aleluia. É isso aí. Então, sem viver a santificação, não conseguiremos resistir. Isso é importante. A Bíblia fala sobre resistir. Você lembra lá de 1 Pedro? Esse assunto eu vou começar hoje, mas ainda vou continuar, porque há muitas coisas aqui que eu quero te mostrar. 1 Pedro 5, não precisa abrir, lá no verso 8 e 9, diz lá que o inimigo ele está ao redor, procurando alguém para devorar. Se você conhece a Bíblia, está lá. Mas depois no verso 9 está assim, resistir firme na fé, na crença. Vá comigo a Josué capítulo 7, e eu quero te mostrar algo aqui muito precioso. Essa passagem me abençoou muito, queridos. Josué 7. Glória a Deus! Quem estava dormindo já acordou. Do outro lado, naquelas poltronas maravilhosas ali que nós temos, sabe, gente? Eu vou ter que pular muito para o pessoal não dormir, porque é ar-condicionado. Naquela poltrona que nós vamos colocar do outro lado lá. Um ambiente todo maravilhoso, propício à verdade de Deus. O sujeito vai dormir no espírito, né? Vou ter que pular muito. Josué capítulo 7, deixa eu explicar um pouquinho para você. No capítulo 6, o povo aqui ficou alegre. Sabe por quê, queridos? Porque Deus falou assim, olha só, aquela cidade é de vocês. Eles obedeceram. Foram para cima de Jericó, fizeram, ouça bem, olhem para cá, fizeram o que Deus pediu para fazer. Olha que simplicidade. Fizeram o que Deus pediu para fazer e as muralhas caíram, aleluia. Imagine isso na tua vida. Nas lutas, nas muralhas que estão na nossa frente. Vamos obedecer o que Deus está pedindo e elas cairão. Beleza, se empolgaram e tal. Aí, houve aqui uma pessoa aqui que fez algo errado, que ninguém sabia, porque fez escondido. Então a próxima cidade que eles iam enfrentar era a cidade de Ai. E eles foram verificar que nessa cidade, o povo de lá, olha gente, não precisa que a gente vá com todo o exército. Vamos mandar aí uns 2.000 a 3.000 homens e está tudo certo. Beleza, Deus já tinha dado vitória. O próximo passo era para ir para Ai, tomar a cidade também. Só que alguém fez algo estranho aí. Alguém pegou algo que não deveria pegar, ou guardou algo, ou fez algo que Deus havia dito para não fazer. Então acontece isso aqui no verso 5, só para a gente pegar do capítulo 7. Os homens de Ai feriram, eles foram para a batalha, veja só, hein? Os homens de Ai feriram deles, dos israelitas, uns 36. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras. E os derrotaram na descida. Está escrito aí que o povo foi derrotado? Mas espera aí, não é o povo de Deus? É o povo de Deus. Gente, isso aqui é sério que eu quero falar nessa manhã. Por isso que eu vou gastar aí mais de um domingo falando sobre isso aqui. Foram derrotados. Veja aí, na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué começou, rasgou sua roupa, orou, falou com Deus, aquela situação toda, e Deus então mostrou. Veja que está no verso 11. Deus diz então, ouça bem, nós vamos ler 3 versos que são poderosos para nos mostrar coisas preciosas. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não... O que está escrito aí? Não puderam resistir. Eu vou ler de novo. Não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, diz o Senhor, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada, uma coisa errada. Verso 13, dispõe-te, santifica o povo, meu irmão. Ou seja, separa o povo de novo, traz a consciência deles, olha, isso aí não pode, vocês estão andando de maneira errada. Santifica o povo, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, novamente está falando. Não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas, gente. E veja, eu peguei então esse finalzinho do verso 13,
Aqui na Bíblia Viva diz assim: não, não, não. Está escrito não, é Deus quem está falando isso. Não poderemos vencer os inimigos enquanto, olha como a Bíblia Viva coloca isso, muito legal, muito próprio, enquanto esse pecado não for enfrentado e resolvido. Por isso que eu venho falando aqui, Deus é um Deus, ele é um Deus de ajustes. Nós temos um propósito, nós temos um lugar a chegar. E eu tenho falado isso, que Deus faz o quê? Ele pega e vai ajustando a nossa vida e falando ao nosso espírito, o Espírito Santo vem falando a nós aquilo que nós vamos acertar na nossa vida. É exatamente isso, para que a gente continue no curso. Então, não acertaram aquilo que precisavam acertar. Aliás, era desconhecido. Mas, gente, olha só. Se nós, olhem para cá, se nós, estão vivos lá em cima, né? Amém. Se nós estivermos vazados, não dá. Você entende que você pode ter um telhado maravilhoso, mas tem um buraco só, o telhado é enorme, grande a beça, tudo beleza, a água bate, não passa, mas se tiver um te dá prejuízo. Lá onde eu moro aconteceu isso, né? Cobertura lá do sujeito, lá dos dois lados, vazou. Em todos os outros apartamentos do segundo andar, vazaram, menos no meu, aleluia. Enquanto meu pai estava lá, ele viu isso. Meu Deus, é tão bom, porque eu vi lá os meus vizinhos desesperados. Há mais de anos sem solução, e lá aqueles baldes dentro de casa, tudo. Bom, até espiritual, goteiro também é espiritual. Mas eu quero te dizer o seguinte, a água é terrível, se tem um buraco, passa, gente. E se nós estivermos vazados nesse contexto, não estou dizendo que você está em franco pecado, em contexto assim que se Jesus voltar amanhã você está lascado. Eu espero que não, aleluia. Mas eu estou falando de ajuste de coisas na nossa vida que Deus já tem falado. Que o Espírito Santo tem pedido para que nós sejamos diferentes. Diga aleluia. Eu já te falei que a carne não gosta dessa mensagem, mas o Espírito se alegra. É isso aí. Não puderam vencer o inimigo. Gente, deixa eu dizer uma coisa nessa manhã muito preciosa, eu vou continuar falando sobre isso. Vencer o inimigo não é só uma questão de usar os meus direitos em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura, eu tenho a autoridade do nome de Jesus, aleluia, sai demônio, em paz, sei que e tal, olha, situação, eu te arrebento no nome do Senhor, sei lá, olha, eu vou te dar um karatê na cabeça e tal. Está certo que muitas coisas nós precisamos ser assim, tipo ousados, usar de autoridade, mas eu quero te dizer que não é só o direito. O nosso direito, ele é grande demais, aleluia. Ele é tremendo. Lembra que nós fizemos uma série antes aqui falando sobre a real identidade da igreja? Ela é tremenda. Nós somos aqui a extensão do braço de Deus nessa terra, gente. Mas preste bem atenção, não é só o direito e o uso da autoridade que nós recebemos de Deus contra o inferno. Ouça bem o que eu quero te dizer nessa manhã. Vencer o inimigo não é uma questão de só colocar, ouça bem, em prática o meu direito, é preciso também colocar em prática o meu dever. Bom, eu quero saber do direito. É importante? Essa igreja tem ensinado o direito da sua igreja, aleluia. Mas também não deixa de falar do dever. O dever, muitas coisas como nós limos, esse manual de conduta da nova criatura é algo que, se o pessoal pudesse, a carne pudesse, arrancaria as páginas da Bíblia falando sobre isso. Porque incomoda. Mas é justamente nós acertando, ajustando isso na nossa vida, é que então o inferno vai tremer e vai ter que se afastar. Você vê uma cidade como Jericó, que tinha as muralhas maiores daquela época, fortificadas, tão grandes, a ponto de nunca nenhum povo ter ultrapassado aquela cidade. E Deus, pelo seu poder, derrubou aquelas muralhas, igreja. Imagine o maior problema que você tem, ou que o maior que você possa enfrentar, não ficará de pé, se você tiver ok com Deus. Diga aleluia. Deus mesmo é Ele quem vai derrubar. Eu li aqui no Salmo 81, não sei se foi domingo passado, sei lá, eu li aqui na escola bíblica, no Salmo 81, onde Deus diz: ah, se Israel me escutasse, se ouvisse a minha voz. Está escrito lá no outro verso assim: eu de pronto abateria os inimigos. Deus de pronto abateria. E às vezes muitas pessoas da igreja têm convivido com situações
que não tem solução. Está lá, aquele negócio parece que fica ali, e fica ali. Há alguma coisa que nós temos que acertar. É igual que perderam para a cidade de Ai, e Deus falou, dá uma olhada aí, tem alguma coisa errada. Gente, olha só, preste atenção. O povo de Deus que anda com Deus sempre vence. Eu vou dizer isso bem claro. Sempre vence. Pastor, mas a gente não vê isso na prática. Aí sabe o que acontece? Não vê isso na prática dentro da igreja e a gente começa então a traduzir a Deus. Meu irmão, sabe o seguinte, uma vitória você vence, uma batalha você vence, outra você perde. Errado! Que papo é esse? Não, mas eu estou interpretando a Deus pelo que eu estou vendo, porque está lá o irmãozinho, o outro fulano de tal, e o outro aqui, o outro lá. Eu não quero saber do irmãozinho, fulano de tal. Deus disse que nós venceríamos as batalhas. Então qual é a lógica de nós andarmos com Deus? Se está tanto obstáculo na frente, não, Elinho, você vai parar no próximo, até aí está bom para você, porque agora você não aguenta. Diga aleluia nessa manhã, porque eu estou alegre. Já posso até ir embora. Porque, meu irmão, você pode enfrentar o que tiver, o que vier pela frente, nós vamos encarar e vamos vencer. Mas de que maneira? Vamos olhar para nós, não olhe para o inimigo, olhe para nós. Senhor, está ok? Eu ainda vou falar sobre isso. Tem andado em amor? Hello? Vamos falar sobre isso, porque esse é outro assunto sério, é vazamento grande. Vamos corrigir os vazamentos, diga aleluia. Vamos passar aquela manta do Senhor na nossa vida. Tô ok? Vai perder, porque Deus está comigo. Deus tem um propósito em você. Gente, isso aqui a gente precisa enxergar longe. Mateus capítulo 16, vai comigo. Glória. Obrigado, Senhor. Isso não anima você a saber o seguinte, o que você está enfrentando, ou tiver que enfrentar, Deus já te deu a vitória. Você está lutando já sabendo que vai vencer, mas tem que estar preparado. Mateus 16. Mateus 16 é uma das passagens mais maravilhosas, onde Jesus chega para os seus discípulos e diz o seguinte, gente, o que estão falando a meu respeito? Aí os discípulos disseram, não, estão falando que você parece Elias, que você é um profeta que veio, que não sei o que e tal. Só que então Jesus chega para Pedro e diz assim para ele, Pedro, quem você diz que eu sou? Pedro vai na lata e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pegou na lata, gente, pegou na certa. Jesus se animou tanto e diz assim, Pedro, isso aí foi o seguinte, você declarou isso aí porque não foi sangue nem carne quem te revelou. Está escrito isso aí. Mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso aí. E o que você declarou a meu respeito é a maior verdade, cara. E depois diz assim, tu és Pedro. Pedro, essa palavra no grego é Petros, significa pedrinha. E depois Jesus diz assim, e sobre esta pedra, que não é Pedro, porque pedra é Petra, é rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Espera aí, não está falando de Pedro, está falando sobre Petra. Petra é a rocha, e Jesus estava dizendo, Pedro, por causa dessa revelação aí, de quem eu sou, e você sabe quem eu sou, se isso está estabelecido em você, eu edificarei a tua vida, e as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia, diga aleluia. Glória, que passagem linda, para nos ensinar o quanto nós vamos estar estabelecido na revelação de quem é o Senhor, o Rei da Glória. E diz aí que o inferno não prevalecerá. Mas, pastor, na prática a gente tem visto uma igreja meio caída, meio de asa quebrada. Sabe aquele passarinho está de asa quebrada, com aquela carinha assim, mufa, tu pega nele, ele não faz nada, porque enquanto ele está com asa beleza, ele te bica. Ele está com asa quebrada e fica lá, igual aquele mel, você põe aquela feio, coitado, não pode voar. Às vezes a igreja está assim. Eu sempre quando corria num determinado lugar, o pessoal do Salvamar tinha lá, eu ficava com pena daquilo, uma gaivota dessas lindonas, não sei nem o nome, fui buscar o nome, não consegui achar, eu tentei descrever, achar, mas era uma gaivota que ela tem uma asa, era só de envergadura, deve ter mais de 1,20 m de asa, linda. Aí estava lá a gaivota. O que essa gaivota está fazendo aí não? Porque ela sofreu um acidente, quebrou a asa, nunca mais vai poder voar, coitada, é muito triste. Até os cachorros ficavam lambendo ela lá.
Você entende que alguma coisa está errada com a igreja, com asa quebrada, sem poder desenvolver e fazer o que precisa fazer por algumas coisinhas? Que depende mais de nós do que de Deus, diga aleluia. Depende disso que a gente está falando nessa manhã, de eu ser iluminado, de eu compreender essas verdades, de ter a consciência disso. Meu Deus, é isso mesmo. Eu vou tomar jeito. E sempre nós temos jeito, diga aleluia. Tem jeito, nós temos jeito. Porque Deus nos mostra. Sobre a revelação de quem é Jesus, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A igreja do Senhor é corpo de Cristo, gente. A pergunta é o seguinte: de que maneira o inferno não prevalece sobre a igreja? Boa pergunta. Vá comigo ao Apocalipse. Eu mesmo perguntei, eu mesmo respondo. Eu falei aqui, citei a passagem, contei para o pessoal. O pessoal leu isso aí que eu falei, não está escrito isso lá? Amém, aleluia. Confere mesmo, tem que conferir. É Heresias capítulo 5. Apocalipse 12. Apocalipse 12, é brincadeira. Capítulo 12, a partir do verso 7, uma descrição daquilo que João vê, da batalha da igreja contra o inferno. E a gente vê aqui que a igreja vence. E diz lá assim no verso número 11, falando a respeito da igreja que somos nós, diga: eu sou a igreja. Diz assim, verso 11, gente, está escrito. Se não tivesse escrito, eu não estava pregando, ensinando isso. Está escrito. Eles, pois, o venceram. Vou repetir. Eles, pois, o venceram. De que maneira? Simplesmente porque eu sou filho do dono, vou dar carteirada, olha aí, hein? Olha aí, meu irmão, vai falar com o papai. Não. Se você tiver vazado, não adianta. Então veja bem, eles pois o venceram por causa de duas coisas. Por causa do sangue do Cordeiro. Está escrito isso? Ok. E por causa do quê? Do testemunho, da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, o quê? Não amaram a sua vida. Há dois pontos aqui muito importantes, e aqui está a razão da nossa vitória, justamente é essa, é o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Então preste atenção, porque eu tenho aqui uma frase para você pensar. Porque a igreja vence o inferno por causa do conhecimento revelado do nosso espírito, no nosso espírito, da ação do direito com o dever. Esse verso mostra o direito e o dever combinados. Não mostra só o dever, mostra também o direito, porque direito e dever trabalham juntos na nossa vida. O quanto você sabe de Deus é o quanto você deve colocar em prática. Quanto mais você conhece a Deus, mais você põe aquilo em prática. Trabalham juntos de mãos dadas, direito e dever. E não dá para apresentar isso para o diabo, ou para as trevas, para os obstáculos só de um lado, que não dá. Isso aqui é uma moeda. Se tiver só um lado, não tem valor. Se tiver os dois lados, tem o seu valor. Já conferiu, a moeda tem os dois lados? Tem. Então está tudo certo. Pastor, então o que o senhor quer me dizer que esse verso tem o direito e o dever? O que é o direito aí nesse verso? O direito é esse aqui, ó. O que é o direito? É o sangue do Cordeiro. Você não fez nada por merecê-lo. Eu não fiz nada. Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos amou primeiro. Aleluia, Valéria, é isso mesmo. Ele nos amou, derramou o sangue dele para que nós fôssemos resgatados. Saiu, hein? Das trevas. E nós vivêssemos no reino dele. Nós fomos enxertados na videira que é o Senhor. Temos a seiva dele, a natureza dele. O Espírito Santo mora em você, mora dentro de mim. Que direito. É aquilo que a gente falou aqui da série de mensagens sobre a real identidade de quem é a igreja. É muito importante. Nós temos que nos posicionar no nosso direito, porque o inimigo, ele rouba as pessoas que não conhecem o seu direito também. Então a pessoa está lá sendo, vamos dizer assim, surrupiada de tudo que tem de melhor no contexto que Deus nos deu, porque desconhece o direito. Mas não adianta operar no direito. O direito te traz um conhecimento para que nós possamos operar também no nosso dever. Diga aleluia. O direito é o sangue do Cordeiro.
O direito é essa reivindicação do sangue, é a autoridade dessa nova identidade. E qual é o meu dever? O dever é o testemunho que damos. É o testemunho que damos, igreja. O testemunho que damos tem uma voz, é isso que eu quero que você entenda. De nada adianta nós falarmos de Deus se não vivermos a Deus. Eu vou repetir isso aqui. De nada adianta nós falarmos de Deus se não vivermos a Deus. O poder das nossas palavras, fracas demais, não alcançam, não influenciam. Então o que acontece? Toda vez que então eu tenho um testemunho, eu tenho uma voz. Veja, o nosso testemunho, ele fala alto. Deixa eu te explicar isso bem para você compreender. O nosso testemunho sempre produz uma palavra a nosso respeito. Sabia disso? Alguém tem algo a dizer a nosso respeito. Não estou falando do contexto de simplesmente da mentira ou caluniar, porque essas coisas existem, mas a nossa vida, ela transmite um testemunho de quem somos. A nossa maneira de proceder, a nossa boca, a nossa conduta mostra quem somos. Você pode estar certo, cada um de nós aqui tem uma identidade nessa área de quem somos, do testemunho que nós damos. Eu quero tocar um pouquinho nisso aqui, porque isso mexe com a gente, diga aleluia. Mas isso aqui é sério. Então, nosso testemunho sempre produz essa palavra. A palavra que define o nosso testemunho pode ser, por exemplo, está ali uma pessoa honesta. Que no dia de hoje, honestidade é ser bobo, meu irmão. Olha lá um bobo. Amém. Então eu sou bobo. Ah, eu sou bobo porque sou honesto? É isso mesmo. Honestidade. A palavra que define o nosso testemunho é uma pessoa de compromisso. É uma pessoa de responsabilidade. É uma pessoa de fidelidade. É uma pessoa íntegra. É uma pessoa de respeito. É uma pessoa que verdadeiramente ama. Não é de boca. Tem comportamentos que mostram que respeitam, valorizam os outros. Diga aleluia nessa manhã. É uma pessoa que se mostra e na prática ela é amigo, não de boca. Veja, esse é o testemunho. E isso cai muito bem naquilo que a gente passou aqui do nosso tratado de condutas, da nova criatura que Paulo escreve em Efésios 4, Colossenses 3. Agora, preste atenção, mas o nosso testemunho ele também pode ser definido como outro. Esse aqui é o perigo, é por isso que vaza e não age como dever. Nós estamos colocando o dever na prática e de repente eu posso ser conhecido como fofoqueiro. Fofoqueiro, vamos dar uma gravata nos fofoqueiros, diga aleluia. Todo vazado. É da igreja de Jesus, tem carteira, até conhece os direitos, todo vazado, não tem vitória na sua vida, porque abre a sua língua, meu irmão. Eu vou falar mais sobre língua quando a gente falar sobre o amor. Você vai ver que coisa preciosa é quando nós somos sábios para calar os nossos lábios. Boca fechada, não entra nem mosquito, meu irmão. Já dizia o ditado popular. Por que eu tenho que expressar minha opinião e dizer coisas a respeito dos outros que eu não tenho a menor responsabilidade? Por que eu tenho que expressar coisas que eu acho quando o outro está na responsabilidade de fazer? Vou dizer uma coisa séria para você. Tem muita gente dentro da igreja detonada na sua vida porque resolveu abrir os seus lábios e criticar o ofício pastoral que está à frente na pessoa de quem quer que seja que Deus colocou. Vamos guardar as opiniões da carne. Eu falo isso para mim também, com qualquer relação a ministério, ou pastor, ou aquilo outro, para dentro e engolir, fazer, abortar dentro de nós sem que fale nada, porque a carne sugere essas coisas. Quem tem as suas responsabilidades tem. Eu não calço o teu sapato, nem você calça o meu. Deixa os outros, gente. A gente está sendo preso por não viver a liberdade que Deus nos pediu para viver. Justamente, olha só, a nossa vida já tem muita coisa para se resolver. Eu mesmo tenho muitas coisas para ajustar, acertar, todos nós. Diga aleluia! Glória! Posso ser definido como ciumento, invejoso, desonesto, aproveitador, irresponsável, infiel, sem compromisso, sem vergonha mesmo. Alguém conhece algum crente sem vergonha?
Ou simplesmente a gente não tem que fazer nada com um crente sem vergonha, porque ele mesmo está colhendo daquilo que ele está plantando. É um desastre, gente. É um desastre. Não precisa fazer mais nada. E o que a Bíblia nos pede é que nós devemos julgar a nós mesmos. Porque diz a Bíblia algo, ainda vou comentar ainda, pastor, você está falando aí esse negócio, mas a gente tem que ouvir isso. Olha só, diz a Bíblia que o julgamento de Deus vai começar pela sua própria casa. E é muito sério. Por isso que o Espírito Santo está iluminando, para que a gente tenha uma consciência das coisas sérias a respeito disso. O pastor, se é que a igreja quer ser vencedora, se é que você quer conquistar, andar em liberdade, ver Deus agindo na tua vida, como diz a Bíblia, de pronto vai abater os inimigos, meu irmão. Não é ficar 20 anos esperando a situação lá que está te impedindo de você progredir na vida. De pronto, bate pronto, né? Quem joga bola sabe isso. E o Ronaldinho ontem fez uns gols bonitos. Eu jogo bola, meu irmão. Já joguei. Agora eu não ligo muito, não. Estou desinteressado. Tem outras coisas mais importantes. Mas o nosso testemunho pode ser isso. Então veja, gente. O vencedor é aquele, por causa do conhecimento, da iluminação, da revelação de quem é Jesus, e você tem aprendido isso, ele toma posse do seu direito, que você tem que tomar, mas ele opera com o seu dever. Então, dos dois ângulos, que são os ângulos da moeda, o inimigo não pode te detonar. Você não é um desconhecedor. Aliás, se você está aqui há um ano nessa igreja, meu irmão, você está conhecendo muita coisa. Diga aleluia. Não, peraí. Deus está te municiando aí, está te formando. E se você ficar e continuar, você vai ver muitas coisas sendo formadas na tua vida. Estamos aqui no supletivo espiritual. Diga aleluia. 10 anos e 1 ano. Quem faz escola bíblica aqui fica desesperado e fala, pastor, que esse negócio é demais, essa escola é demais, o que está acontecendo comigo? É isso aí, meu irmão, vai tomando para dentro, é filé mignon direto. Só comendo farofa? Está todo entupido, cara. Então é isso, o vencedor é aquele, por causa disso, gente, toma posse do direito e opera com o seu dever. Deixa eu te falar uma coisa agora, eu vou trazer esse exemplo, porque a gente é citado isso pela Bíblia. Ouça bem esse contexto aqui. Tomar o direito, ouça o que eu quero te falar nessa manhã. Tomar o direito sem aplicar o dever é ser transformado por Deus em uma águia. Porque há esse exemplo bíblico de que a igreja é uma águia e tem implicações tremendas no contexto do que uma águia faz, como ela vive em relação à igreja. Veja, é ser transformado numa águia sem poder voar. Que passarinho é esse? Parece uma galinha. Não, é águia. É uma águia galinha, porque na prática é galinha. Não, mas é águia. Alguém já escreveu sobre isso aí, né? Pastor Linhares, né? Tem um livro sobre isso, muito legal, né? Você está entendendo isso aí, gente? Peraí, mas eu sou águia sem poder voar? É exatamente, porque eu só posso voar quando eu aplicar o meu dever. E o inimigo vai fazer de tudo para você ficar, e fica aí embaixo mesmo, você é galinha, não pode voar. É o dever, isso aqui você tem que anotar, e se você tem anotado as coisas, é o dever que nos leva para cima, gente. Acreditando no direito que temos, que também se eu não acredito no direito que tenho, eu não posso subir. Você é águia. Eu não, eu sou pintinho garnizé. Não sou não. Não sabe o direito. Não, mas eu sou águia. Mas, então, meu irmão, por que você não voa? Não sei. Sabe, tem alguma coisa enrolada aí. Não voa porque não aplica o dever. Só rapidamente, para a gente terminar, deixa eu comentar sobre ser águia. Pelo menos tem 2 capacidades a águia. A primeira delas é ser capaz de voar acima da tempestade, sabia disso? Uma águia, nosso país nós não temos águia, né? Nós temos um parecido águia que é falcão, não é isso, pai? Não tem um falcão? No norte tem muito, né? Uns grandes, né? Mas a gente não tem uma águia. Eu já vi uma águia, eu tive a oportunidade de morar fora, eu vi. Assim, eu passando numa estrada, estava em cima de um outdoor, aquela águia americana, meu irmão, desse tamanho, mano. Em cima do outdoor. O que ela estava fazendo ali? Eu não sei.
Mas a águia ela tem essa capacidade de voar acima das nuvens, gente. Pode até encarar um Boeing assim, dar um adeus pro Boeing e tal. Brincadeira, mas ela voa. E quando há uma tempestade pela frente, ela tem que ultrapassar, ela tem capacidade de voar acima. É muito interessante essa comparação, porque nós em Cristo Jesus, nós temos capacidade de estar por cima da tempestade, não por baixo. Diga aleluia. De Deus nos levantar por causa da sua palavra e da certeza dele empenhada conosco, nós ficarmos por cima da situação e não por baixo, apanhando. De voar acima. Como é que eu voo para cima? Como voar se eu não pratico o meu dever? Essa é a pergunta. E estar debaixo da tempestade, que é o que o inimigo quer, acontece exatamente isso, ó, ser controlado pelas circunstâncias. Então, as circunstâncias, as situações duras, difíceis, os obstáculos estão controlando a vida das pessoas. E a pessoa se entrega àquilo. A vida é assim mesmo, pastor. Um dia a gente perde, outro dia a gente ganha. Meu Deus, que mentalidade é essa? Ou pior, eu não estou sendo dominado porque eu não tenho aplicado o dever que o Espírito Santo, ele fala conosco de maneira amorosa, de maneira carinhosa, tocando no nosso espírito, com muito respeito, porque Deus te valoriza, viu? Deus ama você demais. Mexe no nosso coração. Não faça isso. Ajusta isso. Faz dessa maneira. Diga aleluia nessa manhã. Deus não te dá paulada na cabeça, gente. Quem faz isso é o diabo. Se você receber uma paulada, você vai ter um traumatismo craniano, vai para o CTI, vai morrer. Não, pastor, mas o cajado de Deus é para dar uma paulada na cabeça. Então você não sabe nada sobre pastor, porque cajado não é para bater, cajado é para tocar e direcionar. O maior símbolo de Deus é o cajado da autoridade, porque ele está à frente, ele é pastor, mas o cajado vai lá, pega, puxa a ovelha e direciona ela. Você bater no crânio da ovelha, isso até, se você estudar sobre a ovelha, você vai ver lá que o crânio dela é frágil. Opa, meu Senhor, guarda, me ajuda, Senhor, para um tijolo não cair na minha cabeça, não tomar uma pedrada. Entende isso aí, gente? É ser controlado pelas circunstâncias. Olha, o que mais? É ser atingido, é ser desgastado pela pressão. Você vai se desgastando, até não ter mais. É que nem pastilha de freio, meu irmão. Você está cantando para tudo quanto é lado e o carro já não está mais freando. Gastou. Não tem mais jeito. Estou batendo direto. Só vivo machucado. É isso que está acontecendo. Quem está entendendo nessa manhã? Glória a Deus. Segunda coisa sobre a águia. Ser águia é ser capaz de enxergar muito longe. Ela tem a capacidade de enxergar 5 quilômetros adiante, muitas coisas, detalhes. Lá de cima ela viu um negócio, começa a descer e depois que fecha a asa mesmo. Queda livre. E pega o que ela quiser. Como é que pode? Um bicho daquele tão alto, voa tão alto, tem um olhinho desse tamanhozinho, enxergar dessa maneira. A igreja do Senhor, ela enxerga quando ela está andando com Deus. Deus dá visão. E começa a te encher de coisas, aquilo que eu falei aqui para vocês sobre a maturidade, que a gente começa a ter discernimento das coisas, porque a própria palavra e a verdade de Deus vai te mostrando, e você vai... Meu Deus, o quanto eu estava errado, mas agora eu estou enxergando isso aqui. Eu tinha que acertar isso aqui para que... aleluia! É isso, de enxergar muito longe. O inimigo não quer que você enxergue. A visão que Deus quer que nós tenhamos, preste atenção, o discernimento das situações que vivemos só acontecerão se nós estivermos voando. Porque para enxergar eu tenho que estar voando. Eu estou aqui embaixo, não estou vendo nada, já parei na primeira barreira. Sobe. Você começa a enxergar tudo. E nesse programa novo aí do Google Earth, né, que tem aí, né? Já viram isso? O globo assim vai descendo, aí tu põe lá a sua casa, vai chegando até a tua... Muito legal aquilo ali, né? Se você está no alto, você tem capacidade de enxergar, você tem uma visão mais ampla, mais clara de tudo que está acontecendo. Sem a prática do dever, a gente está terminando.
Podem vir para cá, a gente vai orar. Sem a prática do dever, gente, só o que nós vamos ver, presta atenção, isso aqui é sério. Sem a prática do dever, só o que nós vamos ver é a força da tempestade sempre ganhando. Sempre ganhando. Isso aqui gera uma frustração terrível. Gera um desânimo nas pessoas. Aí a gente não entende por que a igreja é tão instável. Porque ela é algo que não vive algo que é. Ela não se posiciona para estar vivendo como Deus pediu, porque não reconhece direito, não sabe nada. E operar no dever, então, como é que eu vou operar no meu dever se eu também não conheço? É missão da igreja ensinar isso. É missão da igreja que você tenha consciência muito bem do seu direito, mas que também tenha consciência que eu tenho que praticar o meu dever. Eu não quero ficar aí sempre perdendo na tempestade, tomando vento, paulada e parado. Ainda bem que chegou domingo, mais uma vez, consegui chegar na igreja. Mas pastor, não sei não, ora por mim, porque eu estou a ponto de desistir, largar tudo, talvez no outro domingo eu não venha. Gente, como é que eu posso concluir algo assim? Se Deus me resgatou das trevas, me deu vida. Tem alguma coisa errada, não é com Deus, é com a gente. Não estou tirando daqui a dificuldade da vida, nem das coisas, porque Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas nós estamos acima disso, há um Deus conosco. Aleluia! Que prometeu cuidar de nós, que é aquele que no Velho Testamento destruía muralhas. Mas as minhas muralhas não estão sendo destruídas. Então, gente, é isso aqui, é o segredo da vida. É a compreensão disso, deixar isso entrar dentro de nós, a meditar sobre isso. Ouvir 300 vezes, se for necessário, o que está sendo falado. Ler o tratado de conduta das novas criaturas, deixar o Espírito Santo. Gente, uma das coisas que a igreja tem perdido é a sensibilidade do coração. Ser sensível. Sensibilidade é algo que Deus nos dá de reconhecer. Não, tem alguma coisa errada, eu não devia ter feito isso. A sensibilidade de reconhecer que há necessidade de pedir perdão. Uma vez na vida. Não, sempre. Receber perdão, pedir perdão. Sempre. Mas eu estou sempre certo. Meu Deus, se você está sempre certo, você já está errado. Que mentalidade é essa, gente? Quem somos nós? Olha só, sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, presta atenção, sem a palavra de Deus na nossa vida, nós não somos nada. Não somos nada. Nós vimos aqui que o espírito do orgulho e da soberba é o que tem derrubado os homens. Não somos nada. Se Deus não estiver conosco, com a sua graça, se nós não formos iluminados dessa revelação simples dessa verdade aqui, dentro de nós, para que a gente faça assim, Deus, agora eu estou vendo, meu Deus, me perdoa, Senhor, eu dependo de Ti, aleluia. Vamos ficar de pé. Eu quero continuar sobre isso no próximo domingo. Não terminei falando sobre os inimigos. Não poderemos resistir aos inimigos se nós não entrarmos no processo de santificação. Mas a Bíblia diz que eles venceram. Então nós venceremos também. Levante as suas mãos e vamos agradecer a Deus, porque nós não estamos largados. Não estamos aí abandonados. Não estamos aí ao sabor das tempestades, nada disso. Não estamos jogados de um lado para o outro. A igreja do Senhor, ela passa, ela segue adiante. E se ela tiver que passar por uma tempestade, ela passa, vai furar essa tempestade e segue adiante. Por isso, Pai, eu quero te pedir nessa manhã que haja grande convencimento dentro de nós, na ação amorosa, na ação soberana do Teu Espírito, que convence o nosso coração. Não é um convencimento de condenação, Senhor. Não é um convencimento de apontar o dedo, de acusação, porque o diabo faz isso. Mas é algo, Senhor, que Tu já tens falado a cada um de nós. Talvez é isso que eu tenho comentado aqui, são pequenas áreas, já que Deus já nos pediu para ajustar. Que nós possamos, igreja, mantermos sensíveis à voz de Deus, nos mantermos sensíveis, manter um coração e uma consciência sensível ao reconhecer a voz de Deus e a necessidade de mudar. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 30,
Lá no verso 21 diz lá que se te desviares para a direita, ou se desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. O que significa que Deus está constantemente nos mostrando o caminho que nós precisamos tomar, ou aquilo que precisamos fazer. E esse é o segredo. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós te agradecemos pela tua presença. Está conosco mais uma vez, pela tua palavra, Senhor, que nos ensina demais, que nos faz crescer, que nos faz ser diferentes num mundo tão doido, Senhor. Nós somos a diferença, nós somos a expressão do teu reino aqui nessa face. Esse é o teu poder, é a expressão de quem tu és, Senhor, da maneira como tu ensinas na tua palavra que nós precisamos proceder. Glória ao teu santo nome. Seja engrandecido nessa manhã.